Bom, pessoal, Bate Pronto hoje recebe o deputado Wellington Luiz, que vem aqui prestar a sua história, falar um pouco da época do sindicato, falar da época que ele era presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais do Distrito Federal, falar um pouco de sua atuação parlamentar, seu projeto futuro e dessa burburinho aí de Câmara Distrital, o que é que está acontecendo desde a última eleição da mesma, porque está tudo bem confuso, né, deputado? Muito confuso ainda. Vamos falar um pouquinho agora. Bom, houve uma vitória e as greves, né, que aconteceram. O senhor saiu um pouquinho da época de líder sindical, mas parece que sua mão aí ajudou a apaziguar e resolver um problema de mais uma greve no Sindicato das Polícias, da Polícia Civil. 15,8%, 3.029 cargos, foi suficiente para apaziguar a categoria? Não, na verdade não. Nós tivemos que fazer aí uma ginástica danada, né, para poder absorver essas propostas. A questão dos 3.029 cargos, essa é uma demanda institucional, né? Então, os policiais, é claro, acabam ganhando porque, né, a sobrecarga de trabalho é diminuída. A verdade é que nós estamos com esse efetivo desde 1993. E também é bom lembrar que esses cargos só serão providos depois de 2014. Então, nós temos já um prejuízo com relação à Copa do Mundo. E você não se faz um policial na academia, você se faz um policial na rua, né, adquirindo experiência. Então, a questão dos cargos, quem vai ganhar é o Estado, é o governo que vai ter uma mão de obra especializada nas ruas, evitando um dos maiores problemas que nós temos, é a violência. E portanto, é obrigação do governo. Então, não pode computar como uma vitória, né, dos policiais, uma vitória de Brasília. Agora, claro, é a vitória de Brasília, é a vitória da polícia. Agora, quem ganha com isso é a sociedade e o próprio governo. A questão dos 15% fica muito aquém, até porque para quem está há quase 6 anos sem aumento, deixou muito a desejar. Mas nós temos que ter a compreensão. E ainda é parcelado em 3 anos. Parcelado em 3 anos. Então, a gente tem que entender também que isso era o máximo. Aí já não dependia só do governo do Distrito Federal. Tem um cenário nacional e que, obviamente, define as situações aqui do DF, e não adiantaria, e aí eu sou testemunho, o governador Agnello tentou por algumas vezes mandar percentuais maiores e que foram barrados no governo federal. Então, essa sistemática do governo federal nos impediu que tivesse um aumento maior. E não foi só para a gente, foi para todos os servidores públicos, né, do Brasil. Então, se a gente insistisse nisso, poderia, inclusive, ser confundido as ações dos policiais civis. Como nós temos responsabilidade, e aí nós avançamos na questão do nível superior, conseguimos que o governo encaminhasse uma proposta para o governo federal, reconhecendo as nossas atividades e atribuições como nível superior, e a questão do delegado como carreira jurídica. Então isso aí acabou amenizando. Mas o percentual e a questão dos cargos, por essas situações, talvez a polícia não encerrasse o seu movimento. Eu entrevistei o atual presidente do sindicato, o Ciro, e ele me dizia que a categoria não deu um voto de confiança ao governo, não. Ela depositou uma verdadeira urna, né, de confiança, e me parece que quem afiançou e assinou essa nota promissória foi o senhor. Eles depositam essa confiança toda com aval seu. Mas, enfim, eu creio que foi melhor para a sociedade de uma maneira geral. Né? Agora vamos esperar mais um ano, né? Ver se essas contratações, né? A polícia realmente dizem que é a melhor equipada, é a melhor aparelhada, me parece foi. Que é isso. A gente precisa saber se porque a segurança pública no DF, em que pese as estatísticas que são apresentadas para a sociedade, elas serem, se não melhores ou piores, mas pelo menos idênticas de outros anos, mas a segurança pública está ruim, deputado.
É porque, olha só, existe um conjunto de ações. E aí eu sou testemunho do esforço do secretário Sandro Avelar. Ele tem buscado, o próprio diretor da polícia, os policiais têm buscado. Agora, nós temos nossas limitações. Como é que você consegue fazer um combate à criminalidade quando você tem 3, 4 policiais numa delegacia, né, para cuidar da investigação contra crime violento, investigação contra tráfico de entorpecente, plantão de delegacia. Você vai no plantão de uma delegacia do centro de Brasília, onde a demanda é enorme, você tem 3 policiais. Eu trabalhei na 4ª Delegacia de Polícia em 1991, 1992, e lá nós éramos 8 policiais. Então uma equipe ficava no balcão e a outra equipe ia fazer diligência quando o crime ocorria. Porque nós trabalhamos com imediatismo. Hoje, se você for na delegacia e disser, olha, meu carro eu acabei de ser assaltado, estão levando meu carro ali. O policial talvez não possa sair para lá, para ir lá fazer o flagrante do roubo. Por quê? Porque senão ele tem que fechar a delegacia. Isso nós estamos falando da capital da 6ª economia do mundo. Isso é uma vergonha para nós. Não se justifica. E aí é óbvio, a conta é da polícia. Mas existe, como eu disse, um conjunto de ações. Tem que se investir com seriedade na segurança pública. E esse preço está sendo alto. Hoje nós não estamos conseguindo tirar mais o bandido da rua e colocar na cadeia, por falta de efetivo. E o orçamento da segurança é um orçamento gordo, né? Nossa! É um orçamento gigantesco. E da Câmara dos Deputados, como é que o senhor tem fiscalizado esse orçamento, essa ação? Olha só, eu queria até fazer uma observação antes com relação à questão do orçamento. Nós temos do Fundo Constitucional do DF que ultrapassa os 10 bilhões de reais. Então não se justifica você ter uma segurança caótica. Não, e aí não tem outra coisa, é falta de gestão. Está faltando gestão. E aí volto a dizer, mas aí num conjunto de ações do governo. É necessário que repense a segurança como um todo. Nós temos um problema gravíssimo que é o entorno. Então, e não precisa de fórmula mágica, não. Não precisa de fórmula mágica. A fiscalização onde é feita? É feita em cima da gestão do Fundo Constitucional. É da onde vem todos os nossos recursos. O Distrito Federal não coloca um centavo para a segurança pública. Todos esses recursos são oriundos do Fundo Constitucional. E esse é religioso. Até o dia 5 de cada mês, a União repassa 1/10 do Fundo Constitucional. Então, o dinheiro definitivamente não é o problema. Como é que a gente tem feito a fiscalização? Recentemente, às duras penas, nós conseguimos aprovar a convocação do gestor do Fundo Constitucional, né, à Câmara Legislativa, para que ele prestasse conta, da qual, inclusive, o doutor Paulo Carvalho foi muito feliz, disse lá para a gente, inclusive bateu muito na tecla que realmente o dinheiro não é o maior problema que nós temos hoje. O senhor tocou no aspecto da região do entorno, né? E eu participei essa semana num debate na TV Gênesis, lá com o meu amigo Celso de Mar e o Dorinato, que é da Rádio Mega, e discutimos exatamente sobre a questão do abandono da região do entorno do DF, né? E um dos aspectos que chama mais atenção é a questão exatamente da segurança. Quando há um crime naquela região, fica aquela questão que ninguém sabe quem é que apura. Se é a polícia do DF, se é a polícia do Goiás. Com esse fundo constitucional, que é gordo, né, como o senhor bem falou, e a gente não precisa ter uma força-tarefa entre os dois estados, no DF e Goiás, de forma a fazer um cinturão de segurança naquela região do entorno inteira. Isso não seria uma estratégia, um plano estratégico, porque não se fez isso até então. Essa é, inclusive, uma discussão que já foi feita com o secretário Sandro Avelar e que a gente está buscando uma solução através do convênio. Isso já teve no passado. Bem, na verdade, esse entorno ele sempre foi um grande problema. Como a gente resolvia? Porque as delegacias do Distrito Federal tinham condições de combater o crime. Com o passar dos anos, né, com o aumento da população do DF, com o aumento do número de delegacias e com a manutenção do número de policiais, essas delegacias começaram a ficar sucateadas. Então, as delegacias do Gama, Ceilândia, que ficam próximas a essas regiões do entorno, elas já não conseguem mais absorver a demanda que vinha, inclusive. Então, tem que pensar de uma forma emergencial, dentro do que você colocou, para que se resolva isso. Ou então a gente vai continuar vendo as nossas crianças, as nossas mulheres morrendo na mão de bandido. Eu estou tomando esse primeiro bloco em serra e eu fiz questão de esgotar e usar a sua experiência em relação para falar de segurança, porque é um tema que é
absolutamente importante, está sendo muito falado e exigido pela população do DF, mas nós vamos encerrar. E o segundo bloco, vamos falar exclusivamente de política, né? De atuação e de burburinho, e principalmente do burburinho da CLDF. Bate pronto, volta já. Bom, gente, voltando, bate pronto, volta agora com o deputado Hélio Twizzi. Como prometido, vamos falar de política, burburinho, casos engraçados. Deputado, o senhor é conhecido como um cara que não tem papo na língua. E é bom assim mesmo, né? É bom desse jeito. Às vezes dá problema. Dá problema, não é bom porque fala diretamente com o eleitor. Eu sou eleito para isso. E o eleitor, a população gosta de gente franca, gente que fala no olho e diz o que pensa. Né? O senhor, na época da Secretaria dos Condomínios, né, que é uma área importantíssima, né, porque resolve a questão de moradia da classe média, né, que é uma área fundamental, a área fundiária no DF é uma área importantíssima. O senhor foi para a secretaria, foi criada com um intuito mais nobre, né? E o senhor chegou a dizer que chutaria o pau da barraca se a secretaria não fosse bem estruturada. Em seguida saiu da secretaria, né, e a relação com o governo foi abalada, né? Como é que está hoje essa relação do Hélio Luiz com o GDF? Depois de tudo essa frase, e depois disso, que já faz algum tempo que saiu da secretaria, houveram eleições de mesa, eleições de comissões, que nós vamos falar mais adiante. Olha só, a questão da secretaria, e de fato, eu tive um período onde eu fiquei bastante indignado, porque você, quando cria uma secretaria dessa magnitude, você cria uma expectativa muito grande nas pessoas, e você disse a frase mais correta, é uma ação nobre, ela é nobre mesmo, porque você precisa daquilo que é constitucional, que é o direito à moradia. E no Distrito Federal esse problema é muito grave. O Distrito Federal, toda a sua situação fundiária é complicada, complicadíssima, e praticamente está tudo ilegal e irregular. Então é necessário que você tenha seriedade. Quando você cria uma secretaria dessa, se você cria para resolver, não se admite que você crie uma secretaria dessa para enganar o povo. Aí não se pode. Então eu tenho pautado, né, a minha vida política dessa forma. Então se eu não puder fazer, eu saio. Se eu não puder atender aos preceitos para qual eu fui eleito ou para qual eu fui designado, eu vou embora. Então, ou eu dou conta de fazer, ou eu tiro meu time de campo, né, e vou fazer outra coisa na vida. Então, essa questão da secretaria, eu continuo mantendo uma relação muito próxima, criei um vínculo. Por quê? Porque eu tirei, né, desculpa, mas a bunda da cadeira e fui lidar direto com o morador, fui lá conviver com ele, com as suas dificuldades, vi coisas no Distrito Federal, apesar de ter nascido aqui em 1966, que eu jamais imaginei que existisse na capital da República. As pessoas, né, não ter água para beber. Então isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Então a gente tem que ter seriedade. Todos nós fomos eleitos para resolver os problemas, não para ficar enganando as pessoas. Então o termo chutar o pau da barraca, eu disse, repetiria e repito todas as vezes que houver necessidade, enquanto a minha consciência me mover em direção aos interesses do povo. Essa questão, voltando à questão fundiária, né, eu assim, politicamente, vamos fazer uma análise que vai culminar com a eleição. E aí eu entrevistei o deputado Cristiano Araújo, que foi peça fundamental tanto na eleição da mesa diretora no ano passado, quanto agora, que culminou com a questão da eleição da Comissão de Assuntos Fundiários, que foi a grande celeuma política desse ano, né? Exato. A eleição da mesa, me parece, eu arguí o deputado Cristiano, e vou perguntar ao senhor, parece que a eleição faltou debate na apresentação dos nomes que concorreriam. O governo apresentou um prato feito, que foi o deputado Varginho de Rori, né? Que me parece está fazendo um trabalho muito bom. Eu até brincava na minha coluna dizendo que o jeito Papa Francisco de ser do deputado Varginho agrada a todo mundo, e ele é uma pessoa humana, uma figura humana exemplar. Mas perguntava que faltou debate, e essa falta de debate se estendeu até a composição das comissões, que foi o caso da CAF, né? E o que é que o senhor diz disso? Porque até agora um projeto importantíssimo, que é o PP Cube e a LUOS,
não sai do canto, o governo tira do governo, parece que em picuinha, e não voltou até agora. A questão do diálogo é a coisa que eu mais reclamo. Com relação ao nome do Azir, é inquestionável. Acho que ninguém, por exemplo, eu aposto na gestão do Azir, ele sabe disso. O Azir é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e eu tenho certeza, né, que a gestão dele enquanto presidente vai dar certo, porque ele é sério, ele é empreendedor, ele faz funcionar e é esperar e viver para ver, vai dar certo. Agora, a forma como foi colocado é que alguns deputados, inclusive eu, questionou. Então, eu acho que essa falta de diálogo, esse negócio de empurrar a goela abaixo é que não funciona. Então, é igual comida, né? Você pode se alimentar bem, mas se empurrar a goela abaixo, você vai vomitar. Então, não desce bem. Então, e aí, obviamente, que se estendeu até agora as comissões. A questão da comissão, de novo, faltou diálogo, né? Faltou debate, isso atrapalhou sobremaneira. Eu tinha feito um compromisso, inclusive um compromisso de bloco. Né? Foi uma coisa da minha cabeça, eu não criei a candidatura do deputado Cristiano, pelo contrário, pediram para que eu abrisse mão, porque o compromisso é para que eu fosse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que eu tinha aberto mão e voto para ganhar no primeiro biênio, abri mão na segunda por um acordo, e o acordo é que a gente votasse no Cristiano para presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. Depois tiveram algumas movimentações, e aí me desculpa, pedir para ignorar a palavra, eu não dou conta, aí eu não dou conta. Seja qual for a negociação. Eu acho que palavra dada ela tem que ser cumprida. É claro que algumas coisas nós políticos estamos esquecendo, e por isso nós estamos tão descrédito perante a população. É verdade, porque mentir parece uma coisa tão normal, está todo mundo mentindo descaradamente, como se, né, isso não tivesse efeito nenhum. E eu dei a palavra, fui ao governador, da qual não tenho nada contra, não foi uma ação de enfrentamento, pelo contrário, respeito e gosto do governador Agnello, e disse para ele que só existia uma forma de eu não votar no deputado Cristiano, se ele retirasse a candidatura dele. Como ele não retirou, eu mantive o meu posicionamento. Mas volto a dizer, nós estamos lá, tanto eu quanto o Cristiano, eu sou o vice-presidente, nós estamos lá para poder ajudar o governo. E acho que esses projetos precisam voltar, né? Não é para o bem do Hélio, não é para o bem do Cristiano, não é para o bem do Agnello, é para o bem de Brasília. Você também bem colocou, são projetos importantíssimos e que voltam a bater um dos maiores problemas que nós temos, que é a questão fundiária. E essa é uma questão interna, essa criação, o que se fala, uma criação de uma comissão especial para se analisar, tirar do âmbito da CAF a análise desse projeto para criar uma nova comissão. Isso procede, isso existe, já foi comentado? São dos grandes absurdos, com pouco tempo de política partidária, eu estou convivendo. Eu não acredito e espero que isso não aconteça. Houve um debate nesse sentido na quarta-feira, né, iniciado pela deputada Celina Leão, e da qual o nosso presidente foi extremamente enfático. Ele disse que não existe essa possibilidade, né, que em nenhum momento isso foi colocado pelo governador Agnello, e que isso seria aí muito mais conversa de bastidores do que realmente uma intenção. Porque se isso acontecer, aí o legislativo pode fechar as portas e ir embora. Porque cada vez que você não agradar uma conjuntura política, você criar uma comissão especial, então acaba com as comissões, fecha a porta da Câmara, né, e vamos criar um outro instrumento para atender o povo. É verdade. Deputado, o fato, o senhor também participou ativamente, talvez não nesse primeiro momento, mas o fato político da semana foi o anúncio público do relatório do corregedor da Câmara, o deputado Patrício, a respeito do caso Rádio Mansur. Mais atrás, o senhor tinha sido convidado pelo presidente Wagner para aceitar a corregedoria a título provisório, a título especial do caso Rádio. Naquela ocasião, o senhor declinou do convite. Explicar, voltando atrás, queria que o senhor explicasse para o nosso internauta aí o porquê, né, e as suas considerações preliminares a respeito do desfecho do relatório do deputado Patrício. Tão importante quanto ser honesto é você provar e mostrar que é honesto. Então, você não pode deixar dúvidas com relação aos procedimentos, né?
tem que ser algo bem transparente. Quando eu fui convidado, e eu disse isso tanto para o deputado Rade quanto para o deputado Azir, que isso criaria, obviamente, né, na cabeça das pessoas uma tendência. Por quê? Porque eu sou do mesmo partido do Rade. E se, eventualmente, o meu relatório fosse no sentido de se arquivar, diriam que eu estaria sendo partidário e tendencioso. E aí o deputado Rade seria condenado pela opinião pública. Então, de nada adiantaria. Então, a gente tem que ter seriedade. Então, fui claro, eu pensei no deputado Rade, pensei na transparência, eu acho que é para isso que nós fomos eleitos. E obviamente, as pessoas me cobravam isso. Então, eu até gostaria, né, de ser o corregedor, acho que é um papel importante, mas me senti impedido, porque senão a transparência ali não estaria instalada, justamente por conta da minha relação com o deputado Rade. Com tudo que aconteceu, é difícil, obviamente, a gente fazer qualquer juízo de valor, até porque como eu acabei não trabalhando no caso, nem na condição de policial, da qual eu estou afastado, foi a Polícia Civil responsável por essa investigação e não tampouco na corregedoria, da qual o deputado Patrício se debruçou. É algo espinhoso, é difícil, né, você investigar um colega, um companheiro, não é algo simples, não. Agora, nós temos que agir com base nas provas e na nossa consciência. E disso a gente não deve ter medo. Então, eu acho que é isso que, né, que os nossos eleitores, é isso que a imprensa, né, que é um fiscal importantíssimo, espero de todos nós. Não acredito que a comissão de ética vai ter maturidade, responsabilidade para agir dentro, né, da investigação, fazendo aquilo que certamente será justo. Dependendo do caso, da resposta, vai ao plenário. E aí é uma outra confusão das grandes. Deputado, para encerrar, queria que o senhor falasse para o nosso internauta, aquele que nos assiste, quais os seus planos políticos, quais serão aqui para as próximas eleições, qual vai ser a sua trajetória, inclusive com expectativas de partido, como é que vai ser aí daqui para frente, destino do Wellington? Olha só, a minha vida política ela sempre foi pautada pela imprevisibilidade. As coisas aconteceram na minha vida de forma muito natural. Eu fiz concurso para ser policial civil. E um dia virei vice-presidente do Simpol, presidente durante 12 anos, acabei sentando numa cadeira de parlamentar. Mas, assim, o meu principal projeto, né, é otimizar bem esse tempo. E a gente tem buscado isso. Nós temos projetos importantes na prevenção e combate às drogas, que eu reputo um dos maiores problemas que nós temos. Na questão dos deficientes, a gente, inclusive, criou a escola bilíngue, então a gente trabalha com os autistas, né, com os deficientes visuais, com cegos. Então, esse é um projeto que me dá orgulho pessoal. Aí não é político, não é profissional. E tem projetos políticos, como, por exemplo, o Calçadão do Guará, né, que eu fui morador do Guará durante 30 anos, e lá é pedra portuguesa. Então, fizemos a semana passada uma audiência pública lá e conseguimos aprovar, né, aprovação, autorização da população para que nós tirássemos as pedras portuguesas e fizéssemos, né, uma calçada. Então, o principal projeto hoje é atender naquilo que eu me dispus. Com relação às eleições, ela vai ser fruto do que eu plantar. E aí eu quero fazer isso através do trabalho, não através de propaganda. Eu quero, se não tenho vergonha de pedir voto, não. Em 2014 eu vou pedir voto. Aonde eu tiver plantado alguma coisa. Onde eu não tiver, eu tenho vergonha na cara, lá eu não ponho o pé, né? Mas a gente vai trabalhar nesse sentido. Tá certo. Tá aí, gente. Então, com o Franco aí, deputado Wellington Luiz, tá? Que é uma pessoa, gente boa, boa conversa, bom bate-papo, e que vem aqui com o peito aberto para falar para vocês. Deputado, agradeço a presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. O Guardian está sempre à sua disposição para vir aqui visitar, dar o seu recado, contar o que está fazendo, falar de segurança, que é muito importante, o senhor conhece muito bem. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado.